Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Começando mais um Café com a Lê. Sejam todas bem-vindas. Graças e paz. Terça-feira, segundo vídeo, segundo episódio. Bom, essa semana nós não temos uma série, tá? Eu estou trazendo alguns vídeos falando de alguns temas, apresentando alguns testemunhos. E esse vídeo eu não vou poder demorar muito, tá? Eu vou ter que mostrar o testemunho que eu trouxe para vocês. Não dá, gente. Vocês precisam prestar atenção nesse desafio. Então eu vou pedir para você compartilhar. Compartilha esse vídeo. Comenta, curte, manda para a amiga e presta atenção para tudo que estiver fazendo para assistir esse testemunho, porque, meu Deus do céu. Quem participou, quem está aqui que participou do Desafio 4? Só me responde isso que eu quero saber. Quem aqui participou do Desafio 4? Porque quem esteve no Desafio 4 lembra da Ana, do testemunho da Ana, do áudio da Ana. A Ana que mandou aquele áudio no grupo, fortíssimo. Eu chorei quando eu assisti, quando eu ouvi. Muito forte, muito forte. E despertou muitas mulheres, né? Foi um despertamento aquilo. Foi Deus mostrando. Tem algo que vocês não veem, mas que é real. Vocês precisam acordar. Esse desafio é um despertamento, é um alinhamento. Então, eu preciso que você preste atenção, sente-se, pegue sua xícara de café, assista esse vídeo, assista esse testemunho com toda a atenção que você puder. Porque eu creio que em algum momento desse vídeo Deus vai falar com você. E Ele vai te ensinar algo. Você vai aprender algo aqui. Você vai dizer, não acredito que aquilo que aconteceu comigo, aquilo que eu estava vivendo era isso. Tá? Então, não vou me prolongar aqui, não quero tomar esse tempo. É longo o testemunho. Gente, eu tive ainda que editar para poder reduzir, porque, meu Deus, a gente falou muito mesmo. A gente ficou 2 horas conversando, porque é algo muito forte, muito sério. Então assista o testemunho da Ana e que Deus abençoe a sua vida e toque no seu coração hoje para você entrar nesse desafio, para você dar um basta nisso tudo que você está vivendo. Chega de fechar os olhos para isso. Chega de achar normal. Isso não é normal, tá? Então faça a sua inscrição hoje no desafio. Eu vou deixar o QR Code na tela, vou deixar o link na descrição. É só apontar o seu celular e fazer a sua inscrição hoje. Para de ficar pensando um monte de coisa, julgando. Só dá o sim para Deus. Diga sim, que Ele vai mover a sua vida. Ele vai mudar as coisas de lugar. Tá bom? Então fica aí com o testemunho da Ana. Meu nome é Ana Silvia, eu sou de Curitiba, Paraná. Moro aqui já acho que uns 34 anos, né? Mas eu nasci no interior do Paraná, né? Em Autônia. Eu tenho 43 anos, sou casada, 24. Tenho uma filha de 15 anos. Ela é uma bênção que Deus me deu. Ela é um milagre também na minha vida. Glória. Sou cristã, né, católica, porque quem salva é Jesus Cristo, não é a religião. Decidi entrar no desafio, né, porque eu já tinha visto falar dos outros desafios, né. Daí eu não tinha entrado em nenhum, por um motivo ou por outro eu não tinha entrado. Daí nesse, eu falei, nesse eu vou entrar, né. Daí eu disse assim, você vai entrar e você vai dar testemunho. Eu falei, nossa, vai conseguir, né. Eita, glória! Então, eu cresci na igreja, né, mas eu não sabia o que era ter esse relacionamento. Orava, conversava com Deus, mas não era assim contínuo, todos os dias, né. Não tinha o hábito de ler a Bíblia, né. Lia lá de vez em quando, era chato. Complicado, né? Chato, complicado.
Daí eu não entendia, eu lia, mas não entendia, daí eu não lia. Mas daí Deus foi colocando situações na minha vida que me aproximaram dele, sabe? Situações, pessoas, né? Você é uma delas. Ai, que bom! Então, me aproximou mais ainda quando eu conheci teu canal. Ninguém compartilhou, veio aquele vídeo ali, né? E eu comecei a ver, gostei. Então, eu comecei a ler a Bíblia, né? Ver você falar do devocional, e daí eu comecei a fazer, né? Não fazia, né? De manhã, assim, não era o meu primeiro tempo do dia, mas eu fazia, né? Sim. Lia ali, tirava quando eu tinha um tempo, ia lá e fazia. E para mim era difícil, às vezes eu entendia, às vezes não entendia, mas Deus foi tocando e foi abrindo minha mente ali, e eu fui entendendo, né? E foi ficando cada vez melhor, e hoje eu faço todos os dias, né, devocional, e cedinho, né? Depois do desafio, antes eu levantava às 5 horas, me arrumava e ia para academia. Daí, até isso, né, de ir para academia, você me Ai, que ajudou. legal, é? Eu faço parte disso? Tá, mas lá de trás também, Ai, né? que bom! Daí eu comecei a levantar às 4h30 agora, para pelo menos um tempinho ficar ali antes de ir, sabe? Daí depois eu Sim, chego, né, leio mais um pouco a Bíblia e sim. fico mais um pouco, faço oração. Me conta um pouquinho antes de você, porque você fala, minha vida mudou muito, né? Minha vida já mudou muito. Como que era antes de você ter esse relacionamento com Deus? Igual você falou, meu relacionamento com Deus era quando eu precisava, né? Então, eu não tinha paz, Olha, né? Eu não tinha paz. A minha vida era muita tribulação. Apesar de eu ter recebido muitos milagres, mesmo não merecendo, ainda uhum, era muito atribulada. A gente vivia uma vida assim bem desregrada, eu e meu marido, né? Ele foi alcoólatra e fumante por mais de 33 anos. E, consequentemente, eu também, né? Eu bebia junto com ele. Eu já tinha parado, entre aspas, né, de fumar, porque eu parei logo depois que minha filha nasceu, que eu tive um câncer, né, no útero. meu Daí eu Deus. parei, né? Jesus me curou do câncer. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Me curou do câncer. Sou muito grata a Ele. Faz quanto tempo Mesmo isso? sem merecer. Faz Ó, quanto tempo isso? faz 14 anos. Um pouco mais de 14 Curou, anos. curou 14 mesmo, hein? Curou mesmo, né? Que anos. Aham. glória a Deus. Os médicos falavam assim que poderia voltar em outro lugar, né? Não voltou. Mas quando ele cura, não volta. Foi completo. É completo. Sou chorona, viu, Alê? Sim, eu também. Tô chorando já, tá? Porque assim, quando eu tive o câncer, a minha filha estava com 8 meses. Meu Deus. E ela foi fruto de oração, porque eu não podia ter filhos. Oh, Jesus. É. Então, assim, eu não podia ter filho, né? Eu tive uma gravidez antes de eu ir morar com o meu marido, né? Eu tinha 20 anos, né? Uhum. Morreu, né? Ainda na barriga. E depois eu não conseguia mais engravidar. Então, eu fiz vários tratamentos, né? Fui médico, fiz de tudo, assim, não conseguia. Daí, depois de 6 anos, né, teve uma amiga que indicou um médico, eu fui e ele descobriu que eu tinha endometriose, Olha. né? Tive que fazer Uhum. uma cirurgia, retirar a endometriose. E daí, quando eu retirei essa endometriose, o médico falou para mim e para o meu marido que era para a gente pensar em adotar uma criança, né? Porque ele falou assim que eu tinha 1% de chance de engravidar, porque a endometriose era muito severa, né? Então, que a gente pensasse em adotar. Daí eu falei, nós conversamos muito sobre isso, né? Sobre adoção e tal. Daí decidimos que se fosse para adotar, Deus ia
né, tocar no nosso coração, ou ia ser a vontade dele, né? Se fosse para não ter filho, também não ia ter. E ficamos ali, né? Então, eu sempre acreditei que Deus ia me dar. Eu pedia para ele porque eu acreditava que ele ia me dar, que não Sim, fosse o tempo certo. E sim, depois, né, não era o tempo certo mesmo. Tudo tem um tempo, né? tudo. Depois que a gente vai entender, né? Por que tinha que ser daquele jeito, né? É. E daí, depois de 7 anos, ele me deu, né, a minha filha, Ana Vitória. Um dia eu estava na beira da mesa, né? Eu sofri muito assim, todo mundo cobrando, né? Por que você não tem filho? Por que você não engravida, né? Nossa. E daí eu já estava assim, sabe quando você fica, a palavra é de saco cheio, É. né? Porque não era porque eu não queria, eu queria muito, todo mundo sabia. Daí eu estava na beira da mesa assim e a minha sogra falou assim, falando de gravidez, e começou aquela cobrança, né? Daí meu marido olhou para ela e falou assim, olha mãe, se um dia for da vontade de Deus, ele vai dar uma Ana Vitória para nós. Ai, olha isso. Eu, né, fiquei assim, falei, porque meu nome é Ana Silvia, né? Aham. Eu falei assim, mas Ana Vitória? Né? Ele falou, Ana Vitória. Olha, já estava Eu profetizando ali. amei. Falei, então vai ser Ana Vitória. E eu estava grávida e não sabia. Oh, meu Deus, olha que coisa linda, gente. Uhum. E ele deu o nome da nossa filha antes de saber. Então, quando eu estava grávida, todo mundo falava assim, vai ser um piá, vai ser um piá. Eu falava, gente, não vai ser um piá, vai ser uma menina, e o nome vai ser Ana Vitória. Ninguém acreditava em mim, sabe? Daí demorou para ver o que era, né? Daí quando eu vi lá e confirmei que era uma menina, eu falei, eu sabia, eu tinha certeza, Deus já tinha falado até o nome, Meu Deus. né? Então, e nessa época, o meu marido, a gente bebia, claro, depois, né, da gravidez, não, né, Parou? durante a gravidez parei, né, parei de beber, tudo, e ele ainda bebia, né, e daí foi, né, tivemos nossa filha, continuou ali, né, assim, acalmou, mas, né, aquela época ali, aquele Sim. período acalmou, mas não, continuou do mesmo jeito, né, Aham. como apesar de não merecer o milagre, Deus deu para nós, né? Ele é Deus deu. misericordioso, né? Uhum. Então, com 2 meses, a minha filha, depois de nascer, ela ficou internada, né? 15 dias, ela teve uma bronquiolite, que ela não tinha febre, e daí eu levava ela no médico, eles não descobriam o que ela tinha, né? E daí ela passou por uma pneumonia, quase perdi ela com 2 meses. Que louco. Mas Deus também resgatou, né? Nas minhas orações Uhum. lá no hospital. Fiquei lá no Pequeno Príncipe com ela 15 dias. Meu Só que daí lá eu conheci muitas mulheres. E eu vi que o que eu estava passando não era nada. Você sabe, Olha. ali, sempre Deus me mostrou que eu estava passando não era nada. Aham. Quando, assim, cada momento, né, que eu passava por uma dificuldade, ele mostrava pessoas que tinha algo que era pior do que eu estava Pior. passando, É né? sempre assim. Então, lá tinha uma mulher que ela estava lá há 8 meses com a criança, com problema de coração, sabe? Falei, meu Deus, né? Não é nada o que eu estou passando. Daí lá dentro eu pegava a minha filha, ia para a igreja, tinha capela lá, né? A gente ia lá, Aham. ficava lá e deu tudo certo, né? Ela saiu de lá. E assim, ela sempre teve os probleminhas assim dessa bronquiolite, né? Mas com 4 aninhos, graças a Deus, Deus curou ela completamente, nunca mais ela teve. Eu tive esse episódio com ela, né, de passar esse tempo, né, que Deus me mostrou assim que às vezes a gente reclama por tão pouco, né? É. Pouco. Tem pessoas passando por coisas assim bem piores do que a gente, né? E daí passaram 8 meses que eu tinha ganhado ela, né? Eu estava muito empolgada, né? Imagine você esperar tanto Uhum. tempo, né? E eu acabei esquecendo de ir no médico. Não fui mais no médico depois que eu tive ela. O médico tinha falado para mim voltar depois de um mês, né? Olha Depois só. de um mês. Mas você estava se sentindo bem, feliz. Tava feliz, não fui. Mas daí quando eu fui, eu já estava com câncer, Meu né? Então daí Deus. começou a luta e lá dentro do hospital o
os médicos, tinha muitas pessoas, né, passando por coisas muito piores do que eu também Sim, lá, sim. né? Então, meu problema não era nada. Tinha pessoas que eu conversava assim, num mês eu ia lá e no outro já não estava mais lá. E a gente já imaginava, né, o que tinha acontecido pela situação que a pessoa estava. Então, eu fiquei 5 anos em tratamento lá, né? Com 2 anos, eles me passaram para outro hospital, né? E eu fui curada, assim. O dia que o médico falou para mim, com 2 anos, que ele falou assim, olha, agora você está curada, né? Vamos te passar só para um acompanhamento. Aquilo para mim foi assim, eu falei, eu sabia, Deus não faz pela metade, né? Deus não faz pela Ah, metade. Na verdade, eu já tinha tomado posse da cura quando eu fui, amém. depois que eu fiz a cirurgia, né? Que eu fui Uhum, lá e ele me falou assim que o meu câncer não era maligno, que eu não ia uhum, precisar fazer quimioterapia. uhum. Daí ali eu já tinha tomado posse, né? Já tinha acreditado que estava tudo Sim. certo, que era só mais um tempo que eu ia ficar acompanhando, né? Eu já comecei a sentir muito incômodo, né? Um incômodo assim enorme, que estava tudo errado, né? Ah, meu Deus, está tudo errado, porque daí você começa a ler a palavra, né? Aí Daí começa. você fala assim, ah, conheça a verdade, ela vos libertará, né? É, é. E é bem isso mesmo, quando você começa a entender a palavra, você fala, meu Deus, tá tudo errado, minha vida sempre foi tudo errado. Só que daí continuamos naquela, né, final de semana beber, não sei o quê, e você vai para um lado e o inimigo te puxa para o outro, né? É. É uma Então ali luta. é uma luta. Para mim foi uma luta muito grande. E daí o meu marido, ele ficou numa fase assim muito extrema de alcoolismo, sabe? Sim, ele bebia muito, muito, muito. Ele não bebia durante a semana, mas daí começava na sexta, sábado, domingo, era um terror, assim, de bebedeira, né? E daí eu acabei indo junto com ele. Acabei também, tipo, sabe quando você fala assim, ah, eu penso tanto e nada acontece, né? Aham. Aí você acaba deixando, né? E daí eu li a Bíblia de manhã, durante a semana, e no final de semana errava. Né? Mas aquilo estava me incomodando muito, né? E eu fui, dentro das forças que eu tinha, fui pedindo para Deus e transformando. No Dia das Mães, eu fui para casa da minha mãe. E de lá, a gente já tinha bebido, né? A minha família sempre bebeu, assim, sabe? Então, esse dia, nós fomos para lá. A gente já tinha bebido lá. Não tinha por que ir para outro lugar. Mas, quando o inimigo atenta, daí meu marido, vamos para casa de fulano, né? E uma amiga minha. Chegamos lá, minha amiga não estava na casa dela e estava a 2 quadras dali na casa da avó dela. E eu falei assim, então eu vou lá. E eu peguei a minha filha e fui, e eu ia de a pé, né? Meu marido falou assim, não, já tá tarde, vai de carro. O amigo dele também falou, eu falei, não, mas eu não vou, porque eu já bebi, né? Não vou, não tô bem, né, para ficar dirigindo, vai que acontece alguma coisa. Não, mas vai, porque, sabe, aquela Meu Deus. insistência. E eu fui de carro. Coloquei minha filha ali, daí na hora apareceu uma amiga, entrou dentro do carro no banco de trás e nós fomos. Eu não andei uma quadra. Não andei uma quadra, atravessei a preferencial e o carro bateu na gente e jogou a gente no poste. Meu Deus. Olha, ali, a situação que ficou o carro ali foi a mão de Deus, Foi. sabe? Eu acho que aquilo ali já foi algo para falar assim, olha só o que você está fazendo. Bati no poste, você vê a situação do carro, que o carro ficou, o outro carro deu perca total. Meu Deus. E na hora que eu bati o carro, que eu bati a cabeça no volante, assim, e eu quebrei uma costela, né? Mas na hora eu nem senti, né? Fui sentir depois. Daí, na hora que eu bati assim, eu dei aquele breve desmaio, acordei quando eu olhei pro banco do lado, a minha filha, que me deu um remorso. Você poderia ter perdido ela. Meu Deus. Falei, tanto que eu pedi para Deus me dar. E Imagina. eu ia matar. Eu fiquei por semanas que eu não dormia à noite. Uhum. Eu falei, eu poderia ter matado ela, poderia ter, né, Tu ficou matado. remoendo aquilo, né? Tu ficou sentindo aquele remorso
semanas Mas isso, assim. até isso é o trabalhar de Deus, sabia? Para te acordar. Daí eu falei bem assim, nunca mais eu pego um carro Aí, depois que eu beber, né? E daí eu falo assim, Deus, eu quero parar de beber, eu não quero mais beber junto com ele, né? Como que eu quero que ele pare se eu vou lá e bebo junto? Só que daí teve um episódio que foi num domingo, né? Então eu já tinha bebido o final de semana inteiro e no domingo assou carne, minha casa era cheia, tinha muitos amigos ali, olha aí. muitos amigos, sabe? Aqueles amigos, Sei, assim, que leva para a perdição. é, tinha muitos amigos, não tinha um final de semana que não tinha amigo aqui. Nossa, a gente tinha muito amigo. Daí ele tinha bebido muito, muito, muito. E todo mundo foi embora, né? E quando ele entrou, só que eu não tinha bebido assim aquele dia. Eu tomei ali pouquinho, assim, claro, tinha bebido, mas não era exageradamente igual das outras vezes, porque eu já estava com meu coração doendo por causa de tudo que tinha acontecido, né? Eles foram embora e ele entrou. E na hora que ele entrou, ele começou a brigar com a gente. E isso já tinha acontecido outras vezes, né? E eu falava assim para minha filha, filha, quando teu pai estiver assim, você não fala nada, né? Vamos tentar não falar, porque é pior, né? Que daí, imagina, você vai provocar uma pessoa que está bêbada ali, o que, né? Nesse dia ele estava assim, possuído, assim, sabe? Deus. Daí ele começou a brigar, eu não respondi, fiquei quieta e ele começou a brigar com a minha filha, falar de bater nela, não sei o quê. E falei assim, filha, não fale, fique quieta, não fale. Daí ele foi pro sofá e deitou e ele ali dormiu. E eu entrei dentro do meu quarto, assim, já estava desesperada, assim, sabe? Aquilo já estava me matando, né? Porque não tinha paz. Era briga, 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 não tinha paz. Daí fazia aquilo no domingo, no outro dia pedia perdão, e daí depois não mudava nada. Nada mudava. Daí eu peguei e falei com Deus, né? Fui para a beira da minha cama, me ajoelhei, coisa que eu nunca fazia, né? Tinha uma preguiça de se ajoelhar, que pelo amor de Deus, né? É, Olha, é, não tava com sono, mas ajoelha para orar, dorme. bem isso. Daí me ajoelhei ali e ali eu fiz uma oração muito sincera para Deus, que saiu lá de dentro de mim. Eu falei bem assim, Deus, eu não me casei, tanto que eu te pedi para casar na igreja. Eu não me casei para me separar, só que eu não estou suportando mais. Meu Se Deus. o Senhor não me ajudar, eu vou acabar me separando, porque eu sozinha não vou ter força. Me ajuda, faz alguma coisa. Uau. Falei, faz alguma coisa que seja a sua vontade. Dali eu entreguei, sabe, para ele. Falei assim, seja a sua vontade, mas faça, porque eu não aguento mais. Eu não quero mais beber. Eu não quero mais ver meu marido bêbado. Eu não quero mais ter briga na minha casa. Eu quero que o Senhor mude a nossa vida, né, de uma vez por todas. E fiz essa oração, Ale. Assim, falei muitas coisas com ele, né? E foi tão sincera, assim, que ele me ouviu. Deus ouve as Ai, meu orações Deus do céu. sinceras. Só que daí, assim, ele me ouviu, né? Passou uma semana, o meu marido pegou Covid. Ô, Hoje eu dou Jesus! risada, sabe? Hoje eu dou risada, mas foi um terror. Aham. E meu marido foi parar no hospital. Ficou 9 dias internado. Meu Deus. Tinha dia que eu não conseguia falar com ele. Daí eu falei assim, meu Deus, eu pedi para você transformar, eu não pedi para você matar ele. Mas isso aí fazia parte do processo. Fazia parte do plano dele, né? Mas daí eu falei assim, eu não pedi para o senhor matar ele, eu pedi Sim. só. Daí ele falou assim, não, calma, né? Calma, mal não é pra morte, né? É. Foi, sabe? Passaram ali 9 dias que ele tá, 8 dias que ele estava internado. Daí ele lá no hospital, Deus tocou ele. Eu aqui em oração, né? Sempre, né? Assistindo o programa da palavra, em Aham, oração, aham. né? E confiante que Deus ia fazer algo, mas com aquele medo, né? Claro que a gente tem medo, né? A gente é ser humano. Você É. confia, você tem aquele medinho ali, né? Daí ele lá no hospital, Deus tocou no coração dele. Tinha dia que eu não conseguia falar com ele, era um desespero, sabe?
um desespero, porque daí eu não sabia se ele estava bem, se ele tinha morrido, o que tinha acontecido. Né? Uma coisa, e às vezes ele estava com o celular, às vezes não estava, e daí no 8º dia, lá, assim, um dia antes, ele escutou os médicos falando que iam entubar ele, porque nada do que ele estava fazendo estava resolvendo. Né? Só que ele não me contou isso, depois que ele foi me contar. Daí ele falou que acordou no meio da noite, né, sufocado, e pediu a Deus que transformasse a vida dele. Que se Deus tirasse ele de dentro daquele hospital e desse a oportunidade dele viver, que ele faria tudo diferente. Tudo. E assim foi. Sabe? Naquela noite do 8º dia, ele disse que acordou incomodado, sufocado, aquele negócio que estava no nariz dele lá, né, tá cheio de mangueirinha lá, oxigênio, estava incomodando. Oxigênio. Ele disse que sentia necessidade de tirar, os médicos não deixavam, e daí ele disse que pediu a Deus ali, arrancou e deu um calorão, ele tinha que ir para baixo do chuveiro. Fôlego da vida, né? Voltando tudo. Ai, que coisa linda. Ele disse que sentiu a necessidade de ir para baixo do chuveiro, disse que foi se arrastando, não conseguia nem caminhar, né? Tão fraco, já tinha perdido mais de 10 quilos. Daí ele disse que lá embaixo do chuveiro, disse que saiu tanta coisa assim de dentro dele, sabe, de sujeira, assim. Ele disse que eram coisas horríveis, assim, sabe, secreção, aquela sujeira. Ele, que ali limpou, ele disse que não descia no ralo, disse que ele teve que juntar, assim, porque ele ficou com vergonha de deixar ali, sabe, um papel e jogar no cesto, porque era muito, assim, ele disse que enchia a mão, assim. Olha isso. Uhum. Daí no outro dia o médico chegou e falou assim, por que você está sem oxigênio? Ele falou, não vou usar mais, mas você não pode. Daí disse que a oxigenação dele, eles mediram, estava baixa. Ele falou, não vou usar mais. Deus falou para me tirar, eu não vou usar. E ele falou isso? Os médicos falam, ela vem esses doidos aí, ó, dizendo que Deus falou. Mais um que vai morrer, né? Ele falou, não vou usar. Não, então nós vamos ficar medindo. Se abaixar de tanto lá que eles falaram, agora eu não lembro, nós vamos colocar de novo. Ele falou, tá, se abaixar mais eu deixo vocês pôr, mas não vai abaixar. Uhum. E foi. Sabe, passou ali o dia inteiro medindo e não abaixou. Não abaixou. Daí, quando foi no outro dia, eles mandaram ele embora. Aí, ó, tá vendo? Eu falei, meu Deus, eu nem acreditei, assim, sabe? Ele falou assim, vem me buscar que eles me deram alta. Eu falei, como assim? Tava tão mal e agora estão te dando alta, né? Tá vendo? Precisou ele ficar internado para ele ter uma experiência com Deus, né? Daí ele veio para casa, sabe? Só que daí ele chegou em casa, começou a baixar muito a saturação dele, febre. Eu falei, amor, vamos voltar. Ele falou, para aquele hospital eu não volto mais. Ele falou, Deus me tirou de lá e lá eu não volto. Se for morrer, eu vou morrer em casa. Uhum. Mas se Deus me tirou de lá, ele não vou morrer. Ele falou, calma. Daí eu falei, tá bom. Daí ficou, passou aquela noite, no outro dia ele amanheceu bem. E só foi melhorando. Uhum. Só melhorando. E daí ali começou a mudança. A mudança. Daí ele também começou a ler a Bíblia, né? Daí ele começou também, lá de vez em quando também fazia. E começou toda a mudança. E daí eu vi que as pessoas ofereciam bebida e ele não aceitava. Uau. Daí ele falou, não, eu não vou, não quero, né? Daí eu olhava assim, daí até que ele me contou o que tinha acontecido. Uhum. Só que assim, ele já tinha me prometido, olha só como que são as coisas, ele tinha me prometido inúmeras vezes parar de beber, né? Muitas assim, né? E eu não acreditava, porque sempre ele voltava. Só que aquela vez ali, quando ele me contou, eu acreditei. Sim. Eu acreditei. Eu não fiquei com aquele medo que eu sentia antes, sabe, dele voltar. Porque eu sempre falava, ele vai voltar, né? E voltar. Eu não fiquei. E foi, ele realmente parou. E daí, consequentemente, eu também, né? Eu também. E aí as coisas começaram a mudar, né? Daí começou a mudança. Daí começou a ter paz na minha casa. Ele mudou, né? Da água para o vinho. Foi a transformação, foi assim, da água para o vinho. Os amigos foram todos embora. Uhum, porque amigo de bebida, né? Não é amigo, é só
farra mesmo, é só aquele é momentâneo. Todos se afastaram, todos. Daí É. ele falava assim: amor, o que que a gente tem de errado? Né? O que que a gente fez só porque eu parei de beber? O que que nós fizemos de errado que as pessoas se Pois afastaram é. de nós? Daí eu falava assim: amor, no Pai Nosso a gente não pede, livra-nos do mal? Deus está livrando. Tá livrando? É isso aí. Só que no começo foi assim, uma sensação de abandono, Sim, sabe? sim, Uma sensação de abandono, você estava cheio de é, gente, daqui a pouco sumiu todo mundo. sim. E agora que eu decidi entrar no desafio, porque tocou meu coração, né, de entrar. Uhum, Porque daí eu tinha ficado um tempo afastada, assim, sem assistir o canal, sabe? sim, Eu não sei por que motivo, mas eu tá. fiquei, né? E eu já tinha comprado o seu curso, Dona de Casa com Propósito, né? Acho que eu já tinha comprado teu livro também, que essa do livro também é uma coisa que eu tenho que contar para você, que Deus usou, né, para atingir uma amiga minha, muito legal. Uau! Uhum. É, Daí, nesse desafio, foi maravilhoso, assim, né, porque teve a preparação, e na preparação, Deus já começou a agir ali, né. Quando eu vi o testemunho lá, até mandei para você, né, antes do desafio, né, da foi. Sueli, que Aham, sofreu muito, que ela sofreu abuso, né, na foi. infância. Eu também sofri, né, e eu não conseguia perdoar, né. Eu não conseguia perdoar porque era alguém dentro da minha casa, né, Tu da casa que eu carregava isso dentro de você. carregava ali. E assim, eu achava que eu já tinha perdoado a pessoa, mas na verdade eu precisava me perdoar, né, Sim, porque eu tinha culpa por aquilo, sim. né. Sentia culpa, sentia assim que tudo aquilo tinha me envolvido, tinha me levado a ter uma vida de sexualidade muito precoce, Uhum. né? E todos os dias, Ale, eu acordava e em determinado horário do dia vinha aquela lembrança, né? Até eu postei aquela foto lá, mandei a foto assim que Jesus me libertou do acusador, né? Do Porque acusador. É. ele me acusava que eu era culpada, né, de Uhum. tudo aquilo que tinha acontecido. E era todos os dias eu tinha aquela. E Meu aquilo me Deus. perturbava demais, demais, assim, sabe? E daí, na hora que eu escutei o testemunho dela, aquilo tocou assim tão profundo no meu coração que aquela libertação veio instantânea, assim, sabe? Uau, olha isso, Eu não através sei do como testemunho da Sueli, você sério. foi arrancado aquilo. Olha a força de um testemunho, gente. Porque daí ali, enquanto eu assistia, né? Porque daí eu estava ali no ateliê, ali na casa da frente, enquanto eu assistia, eu estava sozinha. Gente, aquilo foi me tocando e eu fui chorando, sabe? Aquilo, Foi sabe? lavando, né, parece que foi lavando. Assim, e daí eu acho que você falava que o inimigo acusava ela, alguma coisa assim, e daí aquilo veio, é isso que ele faz comigo, né? Ele me É, acusa, ele é, tá fazendo isso para me derrubar, né? Porque ele vê exatamente. se eu tô firme na fé, que eu tô buscando, que eu tô fazendo, né? Não porque eu sou perfeita, porque eu falo assim, né? Todos os dias eu falo pro meu marido, se Deus tirar as mãos dele de cima de mim, eu não sou nada. É, eu também falo Eu isso. volto no erro. Uhum, uhum, Eu volto no erro, porque eu sou muito falha, né, como é. ser humano. Então ali eu senti assim uma paz muito grande, sabe? E daí depois o Espírito Santo falou assim comigo: manda para ler, manda para ler. Uhum. Daí, Que daí eu lindo. falei: hã? Como assim? Manda para ler. Falei, nossa, ela nem É. vai ler, né? Tanta gente que manda. Então você decidiu entrar no desafio depois do testemunho da Sueli? Foi logo ali naquele período ou Eu já você tinha já tinha entrado, entrado? Ah, tá. Você entrou no início, então. entrei no início. Na hora que Aham. eu avisei, aí você já entrou e começou a preparação. Você estava contando do desafio anterior. E Sim. daí eu fiquei assim, nossa, esse negócio deve ser bom mesmo, né? Sabe quem fica, vai lá, faz também, deve ter alguma coisa Aham, diferente ali que ela não faz aham, assim, aham. deve ser bom mesmo. Daí eu fui, sabe? E daí na hora, quando estava na preparação, né, que daí assim, eu digo a preparação que estava contando os testemunhos, né, que daí eu já Sim. tinha entrado, eu Estava já estava assistindo os vídeos na plataforma. na plataforma, então já estava me aprofundando mais na palavra, já estava me preparando ali, né?
Daí ali que aconteceu, sabe, essa libertação. Foi maravilhosa. E Agora, desde ler, nunca mais me acusou. glória a Deus, foi liberta, foi liberta. Foi. Libertação, né? Que tremendo. Isso me acompanhava, essa dor me acompanhava. Agora eu preciso te perguntar sobre isso, porque isso aí causou algo assim Eu sei, tremendo, eu sei. tremendo, que foi o teu áudio que você mandou lá no grupo. Você não tem noção que aquele áudio rodou. Assim, ó, olha isso, escuta isso. Foi algo assim. Eu escutava, eu me arrepiava, eu chorei quando eu ouvi aquele áudio. Porque foi Foi algo muito forte, muito forte. Mexeu com muita gente, abriu os olhos de muita gente. E eu quero que você conte aqui para as meninas o que aconteceu no desafio. Quando eu estava na preparação, aliás, antes, uma das coisas que me levou a fazer o desafio também é porque antes dentro de mim falava, você precisa arrumar aquele sótão. E daí falava assim, você precisa arrumar aquele sótão, precisa tirar as coisas de lá, tem que arrumar, tem muito lixo. Só que a gente não subia lá, né? E eu falava pro meu marido. E ele falava, não, tem muita coisa que pode usar lá. Sabe, assim, aquela coisa, vamos guardar que É, depois... Né? E ele tinha muito disso, e ele não queria que mexesse. E daí foi uma das coisas, também, eu vi um testemunho, sabe que foi da Sara, que ela falou sobre o... a Sara, que tirou lá de cima da laje, né? Do sótão, aí tinha um quartinho. Gente, eu preciso fazer isso. Porque daí eu, né, falou a mesma coisa que já estava falando para mim. E daí lá já vinha com essa vontade, né? E daí quando começou o desafio, daí eu falei, eu preciso, né? Todo dia falava, você precisa fazer, você precisa fazer. Daí falava assim, eu falava, não, mas tem coisa pesada, eu não vou fazer agora, esperar, né? Final de semana, daí eu falei pro meu marido, ele falou, final de semana a gente arruma. Daí o Espírito Santo falou assim, não, começa já, começa tirando já, ou não vai dar tempo. Falei, tá bom, vou começar tirando. Daí eu fui o primeiro dia para tirar, né? Daí teve um determinado momento que eu olhei pro lado assim, eu vi um objeto que uma pessoa tinha me dado, fazia tempo já, né? E daí na hora que eu olhei aquele objeto assim, eu tive uma sensação muito ruim. Muito ruim, assim. Eu senti um cheiro, sabe aquele cheiro de velório, assim? Você falou. Daí eu, gente, que cheiro é esse? Tá, daí eu tirei algumas coisas naquele dia, acho que foi na segunda que começou, foi domingo que começou, né? Na segunda mesmo começa o desafio, né? Foi na segunda que É. começou, daí na segunda eu comecei a tirar. E quando foi na terça, eu subi lá. Daí na terça-feira, misericórdia, né? Gente do céu, e eu tinha que ir na empresa aquele dia, né? Daí eu falei, ai meu Deus, mas acho que eu não vou fazer, né? Porque hoje tá bem corrido, porque daí eu tinha que me arrumar, tinha que ir pra empresa, tá? Daí o Espírito Santo falou, não, mas faz 20 minutinhos. Daí você falava lá, né, que faça pelo menos um Sim, pouquinho, né, tal. pouco de manhã, à tarde, à noite, né? Daí eu falei assim, vou fazer uns 20 minutinhos. Eu falei, quer saber? Vou fazer 30, né? Alguma coisa que você faz 30, né? Aham. Coloquei no despertador. Daí subi e comecei a tirar. Daí comecei a orar enquanto eu tirava, né? Nós falava assim que era para orar, né? Enquanto fazia, Orar. consagrar. Daí eu comecei, né? E fui tirando e fui tirando. E daí teve um determinado momento que eu comecei a ver as coisas saindo e comecei a ver a diferença já, né? Que tava... Aham. E daí eu comecei a agradecer a Deus, né? A louvar a Deus. Na hora que eu comecei, começou a me arrepiar. E eu tava agradecendo, louvando, né? Daí comecei a me arrepiar. Eu sentia uma presença aqui assim, ó, Ai, atrás de mim. Eu sentia aquela presença, me arrepiava dos pés à cabeça. é Uma horrível, né? É presença, horrível, uma meu Deus. presença, nossa, uma coisa assim. Daí veio aquele medo na hora. Daí falava assim para mim, não tenha medo. É, porque se você tiver medo, você não consegue. Não. Daí você não tenha medo, não fica com medo, eu tô com você. Daí Uau. eu comecei a louvar, a agradecer e a glorificar o nome do Senhor, sabe? Guria, quando eu me dou por conta,
aquela presença que estava me arrepiando ali, saiu dali, eu escutei um barulhão, porque daí assim, onde eu estava em cima, é uma estrutura assim, resistente para suportar peso, né? E tem um espaço assim, ó, entre o fogo e essa estrutura. Meu Daí Deus. eu senti batendo ali embaixo, sabe? Foi muito rápido, assim, eu senti batendo e eu continuei louvando. E daí, na hora que eu senti batendo, eu comecei a orar, né? Meu Deus. Comecei a falar o nome de Jesus, né? Comecei a orar, Jesus, né? E vinha as palavras, eu ia falando, né? E eu clamando ali, e na hora que eu senti, foi muito rápido, assim. Saiu, sabe? Correndo debaixo daquele como se fosse um assoalho, sabe? Saiu assim, só que saiu de 4 pés. Ai, Jesus. É uma coisa, e eu vi assim, eu fiquei em choque, assim, continuei orando, mas fiquei em choque, sabe? Era um bicho, assim, ai, eu não sei nem te explicar, porque era É, tu, muito tu feio, né? falou, porque tu mandou o áudio pro teu marido chorando. E É, aí tu conta ali, né, como ele era. porque foi um negócio assim que eu tremia, eu tava ali assim, sabe? E daí eu vi, porque ele era como se você visse uma sombra de uma pessoa, mas sem formato. Só Uhum. que ele tinha os braços muito longos e as pernas muito longas, era grande. Era E eu comprido. entendi que ele era grande por causa disso, sabe? E só que ele não andava de pé, ele se arrastava, assim, sabe? Com os braços, com as pernas, de 4 É. pés. E ele Aham. saiu fazendo aquele barulhão e foi aqui por cima, sabe? E passou aqui, blá, blá, Meu blá, aquele Deus. barulhão e saiu. Meu Deus do céu. Eu olhei assim, continuei. Daí quando eu vi, eu já estava orando em línguas ali, sabe? Sim. Sabe, o Meu Espírito tomou Deus. conta, assim, eu estava orando em línguas. E daí eu fiquei assim, falei, meu Deus, esse negócio estava dentro da minha casa. Na bagunça daquele sótão, olha isso. Porque Por isso que eu digo, o espírito do mal, o espírito da sujeira, ele não que a sua casa era suja, você entende? Mas aquele espaço estava acumulado. Aquele é, espaço ali tinha sujeira, porque tinha pó, tinha teia de aranha, porque você não entrava lá. Estava lá, abandonado, né? Você deixa lá em cima, vai só jogando tudo que não presta lá. Ah, depois eu conserto, coisa quebrada, coisa que você não estava usando, estava lá. E foi juntando, juntando. E ali ele estava se alimentando daquele espaço. E tava. trabalhando, atrapalhando a vida de vocês. Porque ali É. era o lugar onde ele se alimentava, mas você acha que ele ficava só ali? Não. Ele Não, estava lançando setas, não, lançando. ele andava dentro da minha casa. Claro, mas era Infeliz o andava. lugar onde ele se escondia, era lá. Porque ele gosta da sujeira, ele gosta da bagunça. Sim, ele andava dentro da minha casa. Então, esse objeto no dia anterior que eu senti, na hora que eu senti isso, eu falei, é como se eu sentia assim, tem alguma coisa errada naquilo ali. Foi feito alguma coisa errada naquilo ali. Tinha alguma coisa de ódio, de raiva. Sim. E eu, na hora que eu desci lá de cima, sabe? E eu tava naquela euforia ali, tava minha adrenalina tava assim explodindo, né? E o Espírito Santo falava: manda pro teu marido, manda pro teu marido. Pra ele Porque o que ver. acontece? Eu comecei a fazer sem autorização dele, porque ele não queria que eu Uhum. jogasse as coisas fora, Uhum. sabe? E daí eu falava assim: meu Deus, ele vai brigar comigo, né? Ele vai brigar comigo. Daí depois eu falava: não, mas eu vou colocar tudo ali, igual você falou, coloca no cantinho lá, tá? É. Daí a gente vê. Eu falei assim: então não vou jogar nada fora agora, né? Depois a gente vai ver. Uhum. E colocava ali. E daí eu mandei para ele o áudio. E contei, que foi o mesmo áudio que eu mandei para vocês. Eu falei, É. meu Deus, vou mandar isso aqui no grupo, né? Eu falei, mas eu não vou conseguir contar como eu contei naquele Sim. áudio. Então eu É, vou o mandar o áudio foi assim, e foi no momento, então você estava que ali tava. chorando, desesperada, né, querendo contar para ele aquela experiência. Na hora que ele viu aquele áudio, ele ouviu aquele áudio, ele ficou assim. Daí ele entendeu o porquê que eu estava Vendo? insistindo naquilo. Daí quando chegou em. Daí, só que daí assim, ele entendeu. E naquele mesmo dia, eu ia para o trabalho, mas eu tinha uma consulta antes. Então eu mandei esse áudio para ele e fui. Só que daí eu fui no meio do caminho, né, em oração ainda, porque eu ainda estava muito, né, ali com tudo que tinha acontecido. E daí eu mandei esse áudio para ele, ele mandou, tá bom, então vamos tirar tudo, não sei o que, tal.
E daí o Espírito Santo ia falando comigo. Só que o Espírito Santo falou para fazer isso e isso. Daí ele deu outras instruções do que a gente tinha que fazer, sabe? E eu mandei para ele. E daí ali ele entendeu tudo, por que tinha que tirar aquilo lá. E tiramos ali, limpamos tudo, sabe? Daí no sábado ele subiu lá e limpou. E o que tinha que guardar, que realmente era, né, De útil, uso. de uso, daí eu ajudei ele, guardou lá, mas hoje é totalmente diferente, sabe? Nossa. Só que esse inimigo, esse mal, estava dentro da minha casa e andando por aqui. Naquela noite anterior, que eu senti aquele cheiro e comentei com a minha Cheiro de filha, morte, né? Cheiro cheiro de de morte, cheiro de morte. Eu falo até no áudio que era um espírito da da morte que estava. morte. E eu falei para o meu marido, né, que o Espírito Santo falou comigo que aquele espírito da morte era para matar ele, porque ia desestruturar tudo, né? Sim. Ele ia arrancar de mim, né, aquilo que eu mais lutei. É. Teu Tipo assim, ó, casamento, tua família. É. exatamente, ia desestruturar. Naquela noite anterior, para amanhecer, antes de fazer a limpeza que o bicho saiu, eu acordei de madrugada. E eu acordei com uma presença dentro de casa, sabe? E assim, a minha casa, ela é limpa, organizada, mas lá em cima não era, né? Sim. Tá Que aquele vendo? Meu cantinho Deus. lá em cima não era. E daí eu acordei com aquela presença. Só que eu já vinha acordando há dias, sabe? E daí eu acordei com aquela vontade de orar. E fui para a cozinha e orei. E daí eu me ajoelhei e comecei a cantar. Só que eu não sei o que eu cantei. Eu cantava para Jesus e as Sim. palavras eu cantava. E na hora que eu estava cantando, meu marido levantou e me viu cantando. E daí passou aquela vontade, eu levantei, né? Fui no quarto da minha filha, orei por ela naquela noite e Olha tal. só. E daí, depois no outro dia aconteceu aquilo ali. E tá. E o desafio foi acontecendo, aquilo ali eu fui tirando o resto das coisas, né? Tal. Daí, Alê, teve um dia que as meninas estavam falando no grupo. Elas estavam falando para orar, orem pelas crianças, orem pelos Foi. Foi. adolescentes. E estava aquele movimento, sabe, Foi. de orar. Eles estavam sendo atacados espiritualmente, Uhum. através de desenho, através de um monte de coisa. Nossa, vários testemunhos. Meu Deus. Vários, sabe? E daí eu sempre oro pela minha filha. Eu falei, mas eu vou orar mais ainda, né? E daí depois ela levantou e veio tomar café na beira da mesa. E eu peguei uma xícara de café e sentei aqui com ela, né? Sentei aqui e comecei a conversar com ela, tal. Comecei a falar sobre o desafio e ela falou que um dia você estava falando e tocou o coração dela, que daí ela escutava, colocava alto, ela ficava escutando, né? Uhum. Daí de repente ela começou a falar para mim, mãe, eu tenho uma coisa para te falar. Eu tenho discutido com meu namorado. Ela tem um namoradinho, sabe? Daí ela falou assim, eu tenho discutido com ele e o inimigo tem falado para mim que é para me matar. Gente do céu, olha aí. E eu acho que no dia anterior alguém tinha falado, eu não sei se foi você, alguém falou que negócio de estar Da criança ficar recebendo, né? Esses pensamentos, é. E daí ela falou assim, ele fica falando no meu ouvido que é Meu para Deus, olha que eu isso. me mate. Só que ela tem o discernimento, assim, de saber que era o inimigo, né? Porque eu falo para ela, né? Eu explico como que funciona essas coisas de ataque espiritual. Coisa que eu não sabia, que ninguém me explicou, e agora eu sei, eu tento passar É. para ela. Ela, naquelas mesma semana, ela estava se preparando, porque ia ter um encontrão do grupo de jovens no domingo. E Uhum. ela, como intercessora, né? Eu falei para ela, o inimigo sabe que você ia ajudar muitos adolescentes lá, É. levando a palavra de Deus, né? É. Usada por ele. Por isso que ele está te atacando. Depois a gente entendeu isso. E daí naquele dia ela falou assim, mãe, eu sei, eu conheço a palavra, é claro que jamais eu ia fazer isso. Daí ela falou assim, eu não vou fazer, mas ele fica falando todos os dias. E daí Meu naquela hora deu um Deus. arrepio, uma coisa assim, sabe? E daí ela falou assim, mãe, e tem mais.
aquele dia que eu acordei, que você estava orando no meu quarto, eu vi você orando no meu quarto, o demônio estava atrás da minha porta. Ali ela viu ele, aquele negócio preto, bicho, sabe? Ela disse que ela acordou e ele estava atrás da porta dela. Ai. E eu orando por ela, sabe? E repreendendo e afastando. E ela falou que na hora que eu parei de orar por ela, que daí ela teve um alívio, assim, uma paz, sabe, naquele dia. E daí ela me contou dessa perturbação que ela estava tendo. Esse dia que ela viu o bicho lá, foi na noite anterior. Na noite anterior, ou seja, ele estava lá, tá vendo como ele anda? Ele... Eu escutei andando dentro de casa. Ale, você não tem noção. Eu já vinha semanas escutando. Daí eu orava, falava, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aqui dentro, tem alguma coisa perturbando, não tá certo. Né? E daí era o que? Era ele perturbando a gente. E aquela semana eu fiquei tão irritada antes do desafio, sabe? Quando eu escutava esses barulhos, uma irritação ali. E depois que Jesus transformou a minha vida e a vida do meu marido, eu não era mais aquela mulher irritada que gritava, porque eu gritava, eu não sabia lidar com meu marido, não sabia lidar com a minha filha, e Deus transformou isso em mim. E eu tinha palavras assim, mais calma, não gritava, e aquela semana eu estava irritada, até eu olhei para minha filha assim, sabe, irritada, falando com ela, falou, mãe, por que você está tão irritada? Daí eu me toquei e falei, nossa, é verdade, eu tô irritada por quê? A intenção é sempre parar. O objetivo é parar, é paralisar para você não se mover, que é para você continuar nessa vida e ele continuar trabalhando. E o desafio foi esse despertar, né? Porque eu sempre falo, às vezes as pessoas acham que o desafio é só organização. Mas você vê, e não é espiritual. Porque Deus é um Deus de ordem, e Ele quer tanto ordem interna, que é onde Ele habita, mas também o nosso externo, o nosso lar. E qualquer brecha, isso é brecha para Ele. Então, às vezes, a pessoa tem, eu falo, às vezes tem uma bagunça, um acúmulo de coisas que não usa, sabe? Coisas de rua, coisa quebrada, coisa que deram, coisa... E coloca, às vezes, lá no quintal. Ah, mas está lá no quintal. É o teu quintal. Faz parte da tua casa. Então, tira. Não tem essa de... Igual uma que falou que teve que limpar o canto do muro quando eu falei. Porque não interessa se é lá na garagem. Se tem coisas, eu falo que até o quartinho da bagunça, o tão famoso quartinho da bagunça, ele tem que ser organizado. Tem coisas lá que você usa, você põe lá, então organiza, deixa arrumado, para você saber exatamente, não deixa aquilo um caos, porque onde tem caos, Deus não habita. Mas é igual você fala, né, Ale? Ninguém fala isso nas igrejas. Não, ninguém fala. As mulheres sobre as brechas espirituais, né, que a gente acaba fazendo sem saber. Isso é uma das brechas, né? Mas como você antes vivia bebendo, olha a brecha que você dava. As pessoas entrando na tua casa, livre acesso. Era comum, né? Era cultural, né? Tudo isso foi acumulando, são brechas e brechas e... E daí quando o inimigo vê que aquelas vidas estão sendo transformadas, aquela casa está sendo restabelecida a ordem, né? E vê que os testemunhos que as pessoas estão dando de dentro daquela casa podem mudar vidas, ele começa a atacar. E ataca. E muitas vezes a gente não discerne. Então, Ale, e daí você veio mostrando, né, usada pelo Espírito Santo, mostrando tudo isso para as mulheres. Né? Eu sou muito grata a você. Eu que sou grata a Deus por vocês. Ale, e daí assim, ó, junto com tudo isso, né, que eu vivi. E mais uma coisa, depois daquela conversa com a minha filha, ontem mesmo eu fui na cama dela e conversei com ela. Ela falou, não, mãe, depois daquele dia nunca mais falou comigo. Glória a Deus, sim. Ele foi embora, não tem mais espaço para ele. Não existe, né? Não existe. Não existe mais. Aquele filme do Quarto de Guerra, fiz igualzinho, expulsei. Isso, expulsou, é isso mesmo.
Eu falei para você que tinha a história do seu livro, né? Aham. Eu comprei o seu livro antes, né? Antes de você lançar o desafio, eu voltei a ler o livro, né? Uhum. Um pouco antes das 2 semanas ali de preparação. E eu voltei a ler e falei, agora, né? Agora eu vou ler até o final. Só que eu penso, Ale, que Deus tem um propósito para tudo. Se É. eu não li naquele momento, é porque Ele sabia quem ia precisar Isso. daquela palavra, Isso. Isso. entendeu? Daí eu comecei a ler. E eu quase não posto nada assim da minha vida, nem no WhatsApp, nada. Daquele dia eu estava lendo, agora eu não lembro qual foi a página, qual foi a palavra, não Aham. lembro. Mas eu estava lendo e teve uma palavra que tocou muito em mim. E daí falou assim: posta no teu WhatsApp, o Espírito Santo agindo, né? Então É. e postei aquela parte do livro. E essa minha amiga viu e tocou no coração dela, sabe? Uau. Aquela parte do livro. Daí ela perguntou: é um livro que você está lendo? Eu falei: é, tal. Comecei a falar, né, que era o teu livro, não sei o quê. Eu falei assim: eu tô quase terminando. Não, mas na hora que eu terminar, eu te empresto ele, né? Aham. Daí, quando aconteceu esse negócio do inimigo ir embora, Sim. eu escutei o portão dela abrindo ali e catei o livro. Falei: vou levar rapidinho lá para ela, né? E daí levei o livro e entreguei para ela. Daí ela estava lá limpando a calçada. E daí veio assim no meu coração de falar para ela do desafio. Sim. Daí eu comecei a falar para ela, sabe o que estava acontecendo. E daí falei que eu estava limpando lá o sótão, porque eu estava algumas coisas o que era lixo mesmo eu já estava pondo fora, né, no saco. Daí comecei a contar para ela e contei desse dia do bicho lá. Aham. E daí ela acabou falando para mim, falou assim: Ana, eu também tenho um lugar assim aqui em casa. Nossa. E eu tô passando por um momento difícil, né, com o meu filho. Eu tô sofrendo ataque espiritual e começou a falar tudo que ela estava passando e eu não sabia, sabe? Eu não sabia que ela estava passando por tudo aquilo. Sim. E ela estava vivendo uma desorganização dentro da casa dela. Ela falou para mim que esses dias até a gente estava conversando, ela contou assim para mim que ela tirava aquele monte de roupa de cima da cama dela, botava de um lado para ela e o marido dela poder dormir. Meu Deus, olha a E situação. depois voltava para cima da cama. E naquela hora eu falei: meu Deus, mas você tá vivendo assim, né? Tô, Ana. Ela falou: falei, Viviane, não pode, né? Ela falou: é. E você foi usada para me mandar, porque daí eu mandei o teu vídeo para ela. O Depois livro, né? Então, depois que eu falei do livro, que ela viu o livro lá que eu combinei de emprestar para ela, eu mandei um vídeo O teu para vídeo. ela. É, Ah, tá. ela assistiu esse vídeo. E daí eu falando com ela ali, né, no dia que eu levei o livro, e daí ela falou assim: eu assisti o vídeo daquela menina que você me mandou. Ana do céu, é tudo que eu tô vivendo. Olha aí. Tá vendo? E daí eu falei para ela: foi ela que escreveu esse livro que eu tava entregando. Daí ela falou: Uhum. foi ela, né, tal. E daí ela falou para mim que estava vivendo tudo isso nessa desorganização, desse jeito. E daí ela começou, ela se inspirou ali, né, no que eu contei para ela e tudo, e começou a assistir os seus vídeos e começou a limpar a casa dela. Ela disse que ela estava vivendo assim, conflito com o filho dela, que é adolescente, né? E daí ela disse assim que ele já não estava nem olhando na cara dela mais. Meu E Deus, daí ela olha isso. começou, ela tinha roupa dele desde quando era bebê, sabe? O acúmulo. Desde quando era bebê, acumulada. E daí ela começou a tirar e doar para as pessoas, né? Pronto. Para as pessoas. E diz que a partir do momento que ela começou a tirar, ela sentiu a mudança do filho dela. Olha aí, olha aí. Olha quem chegou aqui, olha quem chegou aqui, ó. Ai, que lindo, né? Olha quem chegou aqui, ó. Quer participar da live. Tava aqui Amor. miando, querendo ir pro colo. Resumindo aqui, o que que você disse para as meninas sobre o desafio? Dá um resumo aqui para elas. Quem tiver a oportunidade, né? Não pense muito, só participe. É maravilhoso, é transformador, né? Não é sobre organização, é sobre a ação de Jesus na nossa vida. Como ele, né, o Espírito Santo, ele pode fazer muita coisa, né, na nossa vida. E ali é o Espírito Santo falando, assim. É, Ele usa, né, você usa as meninas para ajudar, né? é.
Usou Todas usou você para libertar tanta gente. Então, assim, ele usa todo mundo ali, né? Por isso que é usa um todo grupo mundo. abençoado, né? É sobre o Espírito Santo, né? E abre muito a mente da gente, né, sobre esses ataques espirituais que a gente não tem discernimento, a gente passa a enxergar, né, o que está acontecendo dentro dos lares, das famílias, o porquê que às vezes tem briga, discussão, né, a pessoa está com um sentimento ruim, não sabe por quê, É. né? E Então, aí assim, a pessoa não sabendo vai colocando a culpa nas outras coisas, é aquilo, né? Ele chega disfarçado. Então você acha que é o desânimo, que é o cansaço, que é a exaustão, e na verdade não é. e a canseira, né? Te bate olha, antes É. do começou o desafio, me bateu uma canseira, um desânimo assim, que parece que queria que eu desistisse, sabe? Mas não, me mantive É, firme. é, Todos os dias acordei e assisti as lives no horário, isso sabe? mesmo, Mas isso mesmo. assim, também tem que ter um passo da gente, sabe? Se você ficar pensando e colocando, né, empecilho, você não faz para tudo na vida. Você precisa dar o primeiro passo, É, né? E às vezes o Espírito Santo está ali te empurrando, te falando faz, e você está ali, eu acho que é coisa da minha cabeça. Porque você não, igual você ensina a gente a escutar, né? O Espírito é, Santo fala dentro da gente. dentro. Você escuta ali, você não discerne que é ele que está falando, olha, faça, vai ser bom, É. né? E o E você desafio, ele é esse despertar, né? vai Aí todo mundo se despertar. aproxima de Deus, né? E aí a gente vê a mudança. De Porque não Deus, adianta, não é sobre a lei, não é sobre o desafio, é sobre ele. a palavra, né, Ale? É. Ó, é toda marcada. Eu tô até com ela aqui que eu tava lendo. Ó, Ah! Aí, é toda marcada, que linda. toda Aham. marcada. Mas é assim, as pessoas não leem a Bíblia. Não. Eles não têm a noção do que tem aqui dentro. É, Que a palavra de Deus faz com a vida da gente. Ale, incrível. quem vê a Ana de 4 anos atrás e vê agora Não é reconhece. muito diferente. Quem vê a Ana antes do desafio e vê agora é diferente. Antes do desafio, eu estava assim, sentindo cansada, sobrecarregada. E eu, sem perceber, eu estava deixando a maioria dos trabalhos da minha casa para minha filha fazer. Quando eu comecei o desafio, o Espírito Santo falou para mim que era para mim, a partir daquele dia, parar, que eu era dona da minha casa e eu que tinha responsabilidade sobre a minha casa. Meu E Deus. não era para deixar para ela. Ela ia ajudar, mas ela não é responsável pelo meu lar. A responsável sou eu. A mulher é o coração da casa. É, Então, no desafio, eu mudei isso. Eu glória tomei a as Deus. rédeas do meu lar, sabe? Glória a E eu achei Deus. que meu marido não tinha percebido o que tinha acontecido. Daí, depois, no domingo, né, quando acabou, a gente anda de bike, né? Daí, Aham. do domingo, quando acabou, nós fomos andar e conversando ali. E a gente conversando, e eu fiz uma pergunta para ele, mas não relacionada ao desafio, né? Eu perguntei para ele assim, amor, você percebe, né, o quanto eu mudei ao longo do tempo com tudo isso que aconteceu? Porque eu falei para ele que tudo que aconteceu com ele mexeu muito mais na minha vida do que na dele, talvez. Na dele mexeu muito, mas mexeu muito mais comigo, na minha transformação. Só que daí eu perguntei isso. E daí ele respondeu outra coisa. Ele falou: eu vi antes de você começar esse desafio. Antes de você começar esse desafio, você estava deixando tudo para nossa filha fazer. Olha aí. E agora, e ele não me falou isso antes, né? Que ele estava percebendo isso. Ele falou assim: e agora você toma conta do nosso lar. Eu falei: meu Deus. Uhum. Vendo? Tava Eu não reparando tudo. eu não sabia que ele tinha percebido isso que tinha acontecido e eu não tinha contado para ele que o Espírito Santo tinha falado, porque eu fiquei com vergonha. Eu não Sim. contei para ele. Eu fiquei com vergonha. Eu falei: como que eu posso estar fazendo isso, sobrecarregando a minha filha, deixando ela cuidar do meu lar, uma coisa que eu É. tinha que fazer? Eu fiquei com Uhum. vergonha, eu não contei para ele. Daí, na hora que ele me falou, eu não contei, mas o Espírito Santo contou para ele.
Verdade. Ah, Ai, meu que Deus. lindo, que lindo. Acho que se a Olha, gente foi fosse ficar falando, a transformador, gente falaria aqui o dia inteiro, né? Maria. Foi transformador esse desafio na minha vida. Você vê em quantas coisas Deus agiu, né? Comigo, com a minha filha, com a minha amiga, meu marido percebendo. Eu achava que não tinha nada para Uhum. mexer, Mas tem, mas tem. tem. E eu tenho Sempre tem. certeza, quando eu participar do outro, porque eu vou participar, tá? Ô, Antes que você glória. Vai. eu tô lá no grupo de espera, eu tenho certeza que ele vai mexer mais ainda. Vai, E não me vai. interessa, Leo, o que os outros falem, eu vou falar de Jesus, sabe? Eu Ah, aprendi que coisa linda. que tem que falar de Jesus, É sobre porque ele. ajuda outras pessoas, é sobre ele. Eu passo É, seus vídeos para muitas pessoas, só que tem algumas que ainda não caiu a ficha. é. Eu não falei para minha amiga, a Viviane, mas eu já tinha mandado o teu vídeo para ela 3 vezes. Era a terceira vez quando ela foi assistir. E É. ela não assistiu as outras, mas eu insisti, sabe? E eu mando para as pessoas. Vocês estão assistindo? Não sei, mas uma hora o Espírito Santo. Exatamente, é sobre isso. A Sara mesmo fala que quando recebia os meus vídeos, eu não quero ver essa mulher, eu não quero saber dessa mulher. E ela falava, eu não quero, não tem nada a ver, ela é fake. Olha a casa dela, a realidade dela é outra. Ela disse que ficava indignada. Mas aí a outra minha seguidora, ela ia lá e mandava, mandava, mandava. Aí até o momento que pegou ela, assim, aí pronto, a Sara hoje, né? Tá sempre comigo. Nossa, Deus é maravilhoso. Sei que É. faz o que a gente tem que terminar, mas eu vou te contar uma última coisa. Agora você falou da Sara, que ela falou isso. Eu vou te falar que era mais ou menos a mesma coisa comigo, tá? É. Só que para mim ninguém mandou teu vídeo, eu vi sozinha, mas daí Ai. quando e sempre aparecia ali, sabe? Aham, Pra olha isso. sempre aparecia. E eu assistia e falava a mesma coisa da Sara. Você sabe, a gente tem a mania de julgar as pessoas. É. Julgar, né, por tudo, né? Uhum. Hoje eu entendo isso. O Espírito Santo clareou, sabe, dentro de mim. E eu peço para ele que não me deixe julgar as pessoas pelo que É. eu vejo. Eu também, Eu eu não também. julgue pelos erros, que eu não julgue por nada, porque eu também sou errado, né? É aquilo que eu te falei, se Deus tirar a mão dele de cima da gente, É. não sobra Nada, nada. sobra nada. O que seria da gente? Meu Deus do céu. Nada. Ia voltar para aquela vida, uma vida É. que de tristeza, Vazia, vazia, sem vazia. paz. Porque É, você procura no mundo aquilo que você não tem aqui dentro, que é a é, falta de Jesus, é. né? E não existe coisa melhor, né? Não existe dinheiro, não existe nada que, 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 que substitua essa paz. É só Não, ele mesmo. A paz que o mundo não dá, só ele é dá. exatamente. Daí você pode passar por qualquer tribulação, mas Isso. você vai passar em paz. É isso que Porque as ele pessoas fala não que a gente entendem. não Eu é. falo, eu falo no canal e eu sei que muitas pessoas, muitas mulheres torcem o nariz. Eu sei, porque eu também já torci. Mas Sim, eu digo assim, olha, passar um luto, passar uma prova, uma doença, é ruim, claro que é. Imagina, mas passar com Jesus é diferente. é É diferente. Você tá, diferente quando você que tem força para seguir, você não é igual você, eu sei que vai dar tudo certo. Pode chegar o demônio do lado e falar: "Tu vai morrer, tu vai perder teu marido". Não vou, porque a última é, palavra é de Deus, e se tiver que perder foi ele, tá tudo certo, né. Eu vou sofrer, mas ele vai me dar força para superar. As pessoas não entendem isso. Aí ali, desmoronam. Se você não tivesse Jesus, você não estava aqui contando isso, você tinha desmoronado não. na depressão, sei lá o quê. Ah, minha filha, eu vou te falar. Se outra mulher que não está com Jesus visse aquele bicho que eu vi, Sim, não tinha estrutura. não, É por isso que não. Deus não mostra para qualquer um. Não é qualquer um que pode ver. Gente, Pode aquilo é até pode até sentir. Como eu te disse, a presença é ruim, o medo, mas ver, Deus sabe as pessoas que suportam, que muita aguentam. gente, muita gente ainda não vai acreditar. É, Vai mas não achar tem que é problema. mentira. Tem problema. Tem problema. A gente acredita e sabemos que Mas existe e é tem- real. ainda existe pessoas que não acreditam, mesmo você falando, mas é real, gente, é É real. real. E no grupo, depois que você
colocou lá o seu áudio, né, muitas mulheres viram coisas. E não é só nesse desafio, nos outros. A mulher viu a sombra em cima da pia e ela disse que viu essa sombra se alimentando da sujeira da pia. O Espírito Santo mostrou para ela, ela viu. Então, assim, foi um choque também no grupo. Sempre vem algo assim. E a gente vê que as mulheres começam a testemunhar coisas que viram dentro de casa. As meninas têm que participar. Só quem participa é que sabe. É isso E mesmo. é assim, não espere nada glamuroso, porque Jesus é simples. É no simples que ele mostra. É isso mesmo. No simples que ele mostra, que ele ensina, que ele transforma. Porque tem gente, Ana, mulheres que estão assistindo a gente agora, né? Ela deve estar pensando assim: uau, isso vai mudar a minha vida. Eu achei o que eu estava precisando. Aí entra no desafio, tá achando que é só isso, né? Que não tem que buscar Deus, porque eu falo aqui, eu falo o tempo inteiro no canal, vocês têm que buscar Deus, porque tudo que eu ensino aqui, se vocês não colocar Deus em primeiro lugar, de nada adianta. De nada adianta. E o desafio é para isso, é para você acordar cedo, buscar ele, fazer o que tem que ser feito. O problema, a estratégia do desafio que ele usa é o quê? Porque está todo mundo no mesmo propósito e isso dá força. Isso é uma força que dá espiritualmente que vocês não têm noção. É como se você fizesse uma coisa sozinha e de repente você está cercada de mulheres dizendo assim, vai. Gente, orando, aquelas mulheradas orando, uma pela outra. Maravilhoso, era um mover de Deus muito grande. Mas ali eu vi muita coisa assim, ó. Eu vi no desafio assim. A mulher vai fazer o desafio, mas é aquele negócio, se ela não der o primeiro passo, se ela não ler a palavra, ela não ficar próximo de Jesus, ela não vai conseguir fazer. Não vai. Eu vi muitas mulheres que eu não consigo levantar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo assistir a live. Se você não tem uma atitude, não se firmar na palavra, você não vai conseguir, porque ele não quer que você faça. Exatamente. Ai, a gente queria aqui o dia todo. O desafio está aí, é só vocês entrarem, já comece a preparação, faz igual a Ana, se prepara, abre o teu coração para Jesus e faz o que precisa ser feito. Chega de procrastinar, chega de ficar ouvindo essas vozes, ouve a voz do Espírito Santo que está te chamando, teu coração está ardendo, então entra. Pede para ele força e vem para Deus te mostrar aquilo que está oculto aí na tua casa e que talvez você sozinha, você não consiga, mas no grupo, junto com essas mulheres, você vai ter essa força e Deus vai estar do seu lado fazendo com você, que é isso que importa. Verdade. Né, ele transforma. Ele é o Deus do impossível. É isso aí. Então, nos vemos nos desafios, né? Turma 5. Com certeza. Vai ser maravilhoso. Vai ser. E aí? É forte ou não é? É muito forte. E como ela disse, tem gente que ainda não vai acreditar. Pois é, mas fazer o quê, né? É a verdade e ela está sendo dita aqui. Então, acredita quem quer. Nós não estamos aqui para forçar ninguém. Estamos aqui para revelar o que está acontecendo no oculto, o que está acontecendo nos lares, como o inimigo vem trabalhando nos lares. Ele investe pesado e temos que tomar cuidado com as brechas. Então você, que talvez nem sabe que está dando brecha, você vai aprender, você vai ser despertada, você vai começar a enxergar aquilo que estava oculto para você, que estava escondido. Deus vai começar a te revelar. Por quê? Porque para haver essa mudança, essa transformação, você precisa entender tudo. Então chegou o tempo de alinhamento, de despertamento. Para tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, precisamos obedecer à voz dele, alinhar a nossa vida com ele, fechar todas as brechas para poder viver o sobrenatural dele, as bênçãos que ele tem para nós, viver os planos dele, fazer parte do movimento que ele vai fazer, né? Temos que fechar essas brechas e viver para ele, viver por ele. O desafio é isso. É um exército de mulheres sedentas por Jesus, apaixonadas por Jesus, querendo viver tudo aquilo que o Senhor
vai fazer, vai derramar nessa terra, nesse planeta. Então é isso. Tá aí o convite. Venha para o desafio 5 e viva a sua transformação. Conte também o seu testemunho. Decida mudar hoje. Não é amanhã, não é segunda, não é mês que vem, é hoje. Comece o ano diferente. Senhor, eu agradeço por esse testemunho, por esse vídeo. Que o Senhor venha tocar no coração dessas mulheres que estão querendo viver algo novo com o Senhor, querendo se aproximar do Senhor, mas são tantos empecilhos, tantas distrações, tantas vozes contrárias. Senhor, fecha tudo, apaga essas vozes, que a tua voz seja ecoada nesse coração, que a tua voz seja única nesse lugar. Em nome de Jesus eu agradeço e entrego essas mulheres em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e amanhã estaremos aqui para mais um vídeo Café com Alê. Tchau, gente.